Congratulações a todas e todos. Me chamo Almando, discente do Bacharelado em Artes Cênicas com habilitação em direção da Universidade Federal de Ouro Preto, bolsista do Programa de Iniciação Científica, também da UFOP, com a pesquisa intitulada Do Mito ao Plágio Inventivo, possibilidades de reescritas, remodelagens discursivas e performativas, orientada pelo professor Dr. Alex Beig. A pesquisa é financiada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação PROP, da UFOP, e dialoga com dois dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 4, Educação de Qualidade, e o Objetivo 5, Igualdade de Gênero. O objetivo geral dessa pesquisa é contribuir para os estudos acerca da dramaturgia do mito e suas possibilidades de reconfiguração, atualização e modos de presença em diferentes linguagens, suportes e discursos, bem como para o estado da arte no campo da mitocrítica e das artes, com ênfase na literatura comparada, tensionando as noções de originalidade, traduzibilidade, remodelagem e plágio inventivo na contemporaneidade. A partir dessa questão, o objetivo geral se desdobra em seus objetivos específicos, distinguir o plágio inventivo do plágio jurídico, refletindo as implicações dessa distinção no campo da emissão, produção e recepção da obra de arte, compreender as noções de genericidade a partir de diversos autores da teoria e análise do discurso que apontam diferentes terminologias, assim como suas categorias dinâmicas e variações. Difundir o método da teoria da comparação diferencial proposto por Uter Heidemann no Brasil, possibilitar melhor entendimento das tensões entre os diversos formatos do texto e a dimensão dos espaços intertextuais na cena contemporânea. A presente pesquisa visa tomar a teoria da comparação diferencial como parte fundante da sua metodologia, a partir do qual a pesquisadora alemã radicada na Suíça, Uter Heidemann, propõe o método comparativo diferencial discursivo dos gêneros, das reescritas dos mitos, dos contos e da tradução, além de partir de uma abordagem interdisciplinar acerca do texto literário e seus diversos contextos de reapresentação através da pesquisa textual, da narração, da descrição, da argumentação e da análise do discurso literário, tomando como objeto a reescrita de diferentes mitos e suas variantes de gênero. A realização da pesquisa, dentro de uma escala temporal delimitada, nos permitirá contribuir para identificar os diferentes tipos de produção, paralelamente à efetivação de comparações entre obras e modos de performar o mito, assim como verificar suas diversas formas de inserção na cultura, sobretudo a brasileira. Um dos problemas dentro dos estudos que envolvem a comparação entre os mitos, fábulas, textos de diferentes culturas, encontra-se na abordagem da analogia por semelhança, ou seja, procedimento clássico a partir do qual a comparação ocorre sem considerar as marcas diferenciais que tornam a reescrita de um mito ou a transposição de um texto para outro gênero possível. Para Heidemann, é na diferença que o comparatista encontra pontos de analogia entre as obras e não em sua semelhança. Logo, o problema do mito contempla inevitavelmente uma abordagem cultural, estreitando a teoria proposta por Uter Heidemann, relacionando-a com a noção de plágio inventivo como matéria crítica da criação, permitindo olhar a tradição e o suposto original como meio de investigação das bases que alicerçam a representação no seu jogo de duplos, mímese, cópias e simulacros. Na fase atual da pesquisa, pretendo fazer a comparação diferencial da película canadense Antígona, A Resistência Está no Sangue, de 2019, com a obra referente Antígona, de Sófocles, escrita em 442 a.C. É fundamental ressaltar que Heidemann constrói os princípios epistemológicos e metodológicos da comparação para uma comparação ao mesmo tempo diferencial e discursiva, afirmando que é preciso diferenciar em vez de universalizar, ou seja, comparar, segundo o dicionário histórico da língua francesa, significa aproximar os objetos de naturezas diferentes, retirar daí uma relação de igualdade e examinar as relações de semelhança e de dissemelhança entre as pessoas e as coisas. Construir os comparáveis, ou seja, ultrapassar o círculo estreito do imediatamente comparável, deslocar a problemática do gênero como repertório de categorias às
quais os textos são relacionados, em direção aos conceitos mais dinâmicos de genericidade e de efeitos de genericidade do plano de comparação e, por último, colocar os textos a comparar em uma relação não hierárquica. Diante do exposto, podemos concluir até o momento que a importância de uma análise comparativa e diferencial, tanto de textos e fenômenos culturais, quanto de outras obras advindas dessas textualidades e fenômenos, se dá na medida que a tendência para a universalização corresponde a generalidades simplificadas do que aspectos culturais e dialógicos, como, por exemplo, na película de 2019, o mito reconfigurado de Antígona perde os pais aos 3 anos de idade e sua avó sai fugida da Argélia com ela, a irmã Ismênia, e os 2 irmãos, Eteócles e Polinices, para Montreal, na província canadense de Quebec, contrapondo a história original do mito de Sófocles, ao mesmo tempo que mantém relação com algumas personagens. Em Antígona de Sófocles, a personagem principal luta contra a figura de Creonte para enterrar o irmão Polinices, ao passo que a Antígona reconfigurada ajuda o irmão, também nomeado como Polinices, a fugir da cadeia, trocando de lugar com ele, e com isso ameaçando a integridade de toda a família com a deportação para o seu país de origem. Em ambos os casos, as 2 figuras se revoltam contra o Estado, cada qual representada por uma figura ou tipo. Porém, a narrativa se reescreve perante as circunstâncias e o contexto de cada época. Por fim, sigo na busca de compreender melhor as noções de plágio e de cópia no processo de reconfiguração dos mitos.